agora sim. Resolveu uma última questão lá. Deixa eu botar meu microfone aqui. E vamos dar início ao capítulo 22, né? Capítulo 22, que a gente vai falar sobre lei de Gauss. A gente falou no capítulo passado aí, né, sobre lei de Coulomb, né? Que é questão de campo elétrico, força elétrica, campo elétrico, né? Falando dos conceitos iniciais, né, da eletrostática, né, a carga elétrica, os princípios, né, os princípios fundamentais da eletrostática, falando sobre condutores, isolantes, processos de eletrização. E finalizamos lá com lei de Coulomb e depois falando sobre campo elétrico, né? Agora a gente vai falar sobre lei de Gauss. A lei de Gauss é uma lei, né? A gente vai entender um pouco sobre ela aí no decorrer do capítulo. A gente obviamente não vai conseguir falar tudo hoje, mas eu acredito aí que nas aulas que eu gravar para sexta e para segunda, né? Então, para quem está chegando agora, né? Samara, Adriele também, acho que é a primeira aula que assiste, né? Então a gente tem os encontros síncronos nas quartas, e aí em geral eu tenho gravado videoaulas, né? Ou no quadro, ou aulas, né, pelo computador mesmo, só pelo Google Meet, explicando às vezes algum material ali de PDF ali que eu apresento. E aí geralmente eu tenho gravado aulas para, né, para de certa forma suprir a carga horária das aulas de sexta e de segunda, né? Não é exatamente, tipo, eu não vou gravar, pode ser que em algum momento aconteça, mas em geral não tenho gravado aulas de 1h30, né? Até porque quando a gente tem uma aula de 1h30, né, o tempo efetivo que a gente tem ali de aula, né, a gente sempre tem uma conversa inicial, uma conversa final, né? E aí acaba que o que a gente fala de conteúdo mesmo ali é uns 40, 50 minutos, no máximo 1 hora, né? Então é mais ou menos assim que eu tenho feito, né, gravado aulas mais ou menos mais ou menos com esse tamanho, né, com esse tempo. Então, não necessariamente essas aulas vão estar disponíveis, né? A aula de sexta disponível na sexta, pode ser antes, pode ser depois, mas em geral sempre a cada, né, entre os encontros síncronos eu tento colocar aí 2 outras aulas para complementar o conteúdo, tá bom? Para a gente falar de lei de Gauss, então a gente tem que lembrar antes, né? Relembrar para quem já estudou, né? Aprender para quem ainda não aprendeu, né? Ver pela primeira vez, né? Sobre o conceito de fluxo, né? A gente vai começar aqui falando do caso de fluxo mais simples, né? Que é o que a gente estuda dentro da hidrodinâmica, em geral você estuda isso dentro da física 2, falando aí sobre o fluxo de água, né? Para falar sobre fluxo de água, então, eu imaginei aqui um tubo, né, de comprimento L, né, um tubo cilíndrico de comprimento L e área A, né? Onde dentro dele você tem água, né, ou qualquer outro líquido, no caso aqui eu escolhi água, mas a água fluindo numa dada direção representada por esse vetor V que está aqui, ok? Então, a velocidade, né, dos elementos, né, do fluido, né, dos elementos da água que estão fluindo aqui, todos têm velocidade V, né, representados ali por aquele vetor, né? Basicamente, então, como que a gente calcula o fluxo aqui? Para a gente calcular o fluxo, a gente tem que entender o seguinte: qual que é o volume de água que está presente aqui dentro desse tubo? O volume que eu vou chamar de delta, acho que eu vou ter que mudar o meu V aqui para não criar confusão, eu tinha me esquecido desse detalhe, eu vou fazer um V assim, um V cursivo, só que eu vou ter que usar o Vzão também para volume, então, para não haver confusão, então eu vou só mudar o V aqui, né? Então, o volume que está ali dentro, basicamente, como é um cilindro, seria o comprimento L multiplicado pela área A, certo? Se eu entendo que essa água vai atravessar essa certa área A, porque para calcular o fluxo, a gente sempre pensa da seguinte forma, né? Como que a gente calcula o fluxo? Eu imagino uma área, por exemplo, aqui no laboratório que eu estou aqui, laboratório de física, tem uma porta. Como que eu calculo o fluxo, por exemplo, de pessoas que vão atravessar essa porta? Eu vou marcar o tempo, então eu preciso definir a área, né, na qual as pessoas vão atravessar, então eu vou medir quantas pessoas vão atravessar num certo intervalo de tempo. Aqui é mais ou menos a mesma lógica. Se eu quero calcular o fluxo de água, eu vou estabelecer uma porta, digamos assim, que seria essa área aqui do meu tubo cilíndrico, e aí
eu vou medir aqui num certo intervalo de tempo. Vamos dizer assim, vou medir qual é o intervalo de tempo que toda essa água que está dentro do tubo vai levar para poder fluir, né? Que vai levar para sair aqui. Então, se eu supor que toda essa água aqui vai levar um tempo ΔT, né? Uma vez que ela tem uma velocidade V, eu posso associar esse comprimento aqui como sendo V multiplicado por ΔT, vezes a área que já estava aqui, certo? Professor, de onde vem esse V ΔT? Do conceito de velocidade, distância por tempo, né? A distância é o comprimento aqui do tubo, né? Então eu posso imaginar assim, vou imaginar o último elemento de água que está aqui. O primeiro vai sair rapidinho, né? Mas eu vou imaginar o último. Ele vai fluir por todo o tubo, né? Então ele vai gastar um certo tempo ΔT. Então esse tempo ΔT é o tempo que todos os elementos do fluido levam para sair pela porta que eu defini ali, sendo aquela área A, certo? Então, o V ΔT é o comprimento, né? Uma vez que a velocidade é a distância por tempo, a distância, que é o comprimento L, vai ser a velocidade vezes o tempo. Foi só isso que eu fiz, né? Se eu definir, então, o fluxo, né? O que é o fluxo? A gente usa a letra φ maiúscula para representar o fluxo, né? Então, o que é o fluxo? O fluxo é a quantidade, né? Lembra do caso da porta. Quantas pessoas vão atravessar a porta num certo intervalo de tempo? Aqui, como eu estou falando de um fluido, eu vou pegar qual é o volume que atravessa essa área num certo intervalo de tempo. Então, eu posso entender aqui, ó, como sendo o volume pelo intervalo de tempo. Ok? Volume por tempo. Então, se eu pego o volume como sendo V ΔTA, V ΔT A dividido por ΔT, eu tenho aqui claramente, né, que o meu fluxo, ao mesmo tempo que ele pode ser escrito como sendo o volume por tempo, ele pode ser escrito também como sendo a velocidade multiplicado pela área. Então, pegar volume por tempo e velocidade pela área é a mesma coisa. Ok? Comecei aqui pelo caso mais simples para a gente chegar nessa relação aqui, né? Então, isso aqui, ó, é o que a gente define como sendo o fluxo. Tá? Velocidade vezes a área. Ok, pensei numa situação mais simples, num tubo ali cilíndrico. E se eu vou começar a deformar um pouco o meu problema, criando dificuldades. Para quê? Para a gente chegar num caso mais geral, né? A ideia principal é justamente essa, a gente ter um caso mais geral para o fluxo, né? Primeira coisa que eu vou fazer é, vamos supor que essa área aqui, ó, ela não seja assim bonitinha, ela seja inclinada. Então a primeira coisa que eu fiz ali, a primeira dificuldade que eu criei, foi definir aqui, colocar a área. Eu vou melhorar aqui minha figura só para... Vou deixar isso aqui depois, né? Vou fazer isso aqui na sequência. Eu devia ter feito isso, né? Quis fazer o desenho todo de uma vez, aí não favorece para a explicação, né? Quis dinamizar, mas na verdade isso não favorece. Então, imagina que eu tenha a minha área, a minha porta lá, com uma certa inclinação. Então, em vez de ser um tubo cilíndrico, né, com as duas faces aqui, né, o topo e a base paralelas, eu vou pegar uma delas e vou produzir uma certa inclinação. Isso já vai criar uma certa, vamos dizer, vai alterar um pouco a forma da gente calcular o nosso fluxo. Por quê? Porque agora a área, né, ela vai estar com uma inclinação diferente daquela ali, né? A gente tem aqui nesse momento definir o que a gente chama de um vetor área, né? Quem é esse vetor área? É um vetor tal que ele vai ter módulo igual à área, né? Então o módulo dele é o tamanho dessa área, calculei essa área, é o módulo do vetor. E para onde esse vetor aponta? Ele vai ser sempre perpendicular à superfície. Por exemplo, nesse caso aqui eu não coloquei o vetor área, mas eu poderia representá-lo. O meu vetor área, ele estaria representado aqui assim, certo? De modo que nessa situação aqui o meu vetor área e o meu vetor velocidade são paralelos. Lá eles não são paralelos, lá eles formam um ângulo θ, né? Porque a minha área tem uma certa inclinação. Então eu disse que o meu vetor área tem um módulo, que é o tamanho daquela área lá do meu topo, da minha base, lá do meu cilindro, né? No caso aí é um cilindro
com um topo ali inclinado, né, a área com uma certa inclinaçãozinha em relação à velocidade. Ele aponta sempre perpendicular à superfície. Então, para qualquer superfície que eu estiver considerando, imagina que eu vou pegar meu caderno aqui, né, meu caderno de anotações. Aí eu quero definir aqui um vetor área. Então, esse vetor área, ele vai ter módulo, eu venho cá, meço o comprimento e a largura, calculo essa área, então esse é o módulo do vetor, e ele é um vetor que vai apontar perpendicular à superfície. Então, se a minha superfície está aqui, ele aponta para lá. Se a minha superfície, não é muito, isso aqui é meio mole, se ela dá uma inclinada assim, ó, ele vai dar uma inclinada assim também. Se a minha superfície estiver assim, ele vai estar apontando para cá, tá? Então, ele vai ser sempre perpendicular à superfície. E aí tem um terceiro ponto que é importante em relação a esse vetor, que ele sempre vai apontar para fora da superfície, né? Ele vai apontar para fora do tubo, tá? Então, módulo A, calcula a área, πr quadrado, vamos supor, né? Se você tiver o raio aqui, calcula πr quadrado, perpendicular à superfície e sempre apontando para fora. Ok, né? O que eu vou ter que fazer nesse caso para calcular o fluxo? O que vai acontecer nesse caso é que eu não vou poder considerar essa área total. É porque, na verdade, uma vez que eu tenho a área inclinada, eu não vou pegar essa área toda, eu vou pegar só uma projeção da área que é perpendicular à direção da velocidade, que é aquilo que eu já tinha desenhado antes, né? Que é justamente isso aqui, ó, que é como se eu voltasse para aquela situação ali, ó. É como se eu pensasse assim, ó, o que é importante para o fluxo é sempre uma área que gera um vetor área paralelo ao V, né? Então, por isso que eu vou pegar essa projeção aqui, ó. Só que se aqui forma um ângulo θ, aqui, ó, eu também vou ter um ângulo θ. É um pouco difícil de desenhar aqui, mas acho que dá para ficar claro. Então, aqui eu também tenho um ângulo θ, de modo que isso aqui é a minha área A, esse tamanho. Esse aqui, ó, é um A cosseno θ, né? Então, é mais ou menos o seguinte, vou tentar dar o raciocínio assim, ó. Imagina que eu tenha essa área e aí eu tenho um fluxo, né, de água atravessando essa área. Se eu inclinar aqui, ó, é como se esse fluxo diminuísse. Por quê? Porque diminuiu a área efetiva, né? É como se para aquela quantidade de água, o que fosse importante fosse sempre essa área aqui, ó. Espero que esteja ficando claro, né? Eu tenho essa área. Se ela inclina, eu deixo de considerar a área total para o fluxo. O que passa a ser importante é só essa área aqui, né? É como se eu diminuísse um pouco do tamanho da porta na qual esse meu fluxo pode atravessar. Então, na prática, eu vou ficar com o quê? Que o fluxo vai ser igual à velocidade multiplicado por essa projeção, que é o A cosseno de θ, certo? É o A cosseno de θ. Mas se eu pego o A como vetor, como eu já enunciei, né? Posso até escrever essas características, acho que é importante, né? Até para fixar a informação. Se eu escrevo isso aqui como um vetor, isso aqui é a definição de um produto escalar, né? Então eu posso escrever isso aqui, ó, como sendo o V escalar A, né? Então eu tenho aqui uma primeira forma de calcular e aqui talvez uma forma um pouco mais genérica. Não é a forma geral ainda, porque a gente ainda está tratando de superfícies planas. Mas aqui eu já engloba a possibilidade dessa superfície estar inclinada. Perceba que esse resultado aqui volta nesse quando eu analiso essa situação, né? Aplica o produto escalar nesse caso. É o módulo do vetor V, módulo do vetor A, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles. Mas nesse caso aqui, ó, o ângulo entre eles é 0. O cosseno de 0 é 1. Então, esse resultado se reduz a esse quando o ângulo é 0, quando eu tenho os dois vetores aqui paralelos, tá? Com relação ao vetor A, vou escrever as informações aqui na sequência antes da gente falar ali, no caso da superfície curva, tá? Eu falei, então, vou pegar aqui bonitinho, né? Eu já tenho um textinho aqui bonitinho com essas informações.
Então, como que a gente define esse vetor A que aparece aí? O módulo dele, né? Ele tem módulo A, primeiro, né? A primeira questão é que ele tem módulo A, que é o tamanho da área. Segundo, ele é perpendicular ao plano da área. Só que ainda perpendicular ao plano da área pode apontar para fora ou para dentro. Então ainda tem a terceira informação, que o sentido dele é sempre para fora do tubo. Perpendicular ao plano da área. Apontando para fora do tubo, certo? Nesse caso aqui, a gente definiu o fluxo para o vetor velocidade, olhando para o caso do fluxo de água. Mas, na verdade, esse raciocínio que a gente criou aqui, ele serve para qualquer campo vetorial. Eu pego qualquer grandeza, porque a velocidade é um vetor, a velocidade dos elementos do fluido é uma grandeza vetorial. Então, eu posso pegar qualquer grandeza vetorial e calcular o fluxo dela assim, né? Basta eu trocar o vetor. Se eu quero calcular o campo elétrico, o campo magnético, que é onde a gente quer chegar, né? Quer calcular o fluxo de campo elétrico. A lei de Gauss, ela é intimamente relacionada com o cálculo do fluxo de campo elétrico. Então aqui, ó, vale para qualquer vetor. Eu posso até colocar essa definição aqui, né? Trocando o V por um vetor genérico e lembrar que o fluxo vai ser sempre o produto escalar desse vetor vezes a área, ok? E aí isso não precisa ter, igual aqui eu tenho água fluindo através dessa área, né? Então é matéria, né, que flui. Eu não preciso ter matéria, eu posso ter qualquer vetor, qualquer campo vetorial que esteja envolvido, né, elementos materiais, como é o caso, né, da água, ou não, como é o caso do campo elétrico, do campo magnético, que é as coisas que a gente vai discutir, tá? Como eu disse, a gente vai introduzindo as complicações devagarzinho, né? Vamos por etapas, né? A gente não pode ir de uma vez, senão assusta. Então, a gente vai falar do próximo caso, deixa eu só ajeitar ali, porque eu poderia ir apagando aqui, mas aí gastaria tempo para a gente fazer os desenhos. Então, eu tentei, para dinamizar um pouco, aí eu coloquei as figuras ali. Então, eu vou aproveitar as figuras aqui, ó, e já vou ver só se eu vou conseguir. Aí a parte que tem que o cameraman aqui fazer uma parte, não só gravar a aula, mas também fazer todo o processo aqui para ajustar a câmera e tal. Depois eu ajusto, acho que eu vou ter que ajustar agora a outra câmera também. Acho que fica melhor. Prontinho. Então vamos lá. Só passar esse fio para o lado de cá. Vamos pensar agora quando eu tiver uma superfície curva, né? Como assim, professor? Olha, aqui eu sempre peguei superfícies planas. E se essa superfície onde eu for calcular o fluxo do meu campo vetorial, ela for uma superfície curva? O que eu faço, né? Aqui o tempo todo eu pegava simplesmente a área, calculava a área, né? E já jogava aqui para definir o vetor A. E quando ela for uma superfície curva, né? O que a gente faz? A gente desiste ou a gente consegue fazer o cálculo? Não, a gente vai conseguir também. Só que tem uns detalhes aí por trás. Dá uma balançadinha aí, mas já vai parar? Tá. Se eu tiver uma superfície curva e entendendo que esse vetor, né? Porque aqui eu peguei uma velocidade constante, mas eu posso também
ter uma superfície curva e essa velocidade, esse vetor, né, esse vetor que eu estou querendo calcular o fluxo dele através da área, né, eu quero calcular o fluxo desse campo vetorial, eu posso imaginar uma situação também em que ele se altere, né, ou seja, num dado ponto, ele tem um valor diferente de outro ponto. Aqui, eu imaginava que esse vetor velocidade era sempre o mesmo. Em qualquer ponto que eu considerava aqui, ou no outro, na primeira situação que eu fiz, eu imaginava sempre o mesmo valor de V, né? Aqui eu vou imaginar uma situação genérica. Agora sim a gente está caminhando para a generalização do fluxo, né? Porque eu vou imaginar uma superfície que é curva, ou seja, que vai ter direções que vão variar em relação ao V, né? Então, hora pode ser paralelo, hora não é, né? Hora forma um ângulo θ, então eu tenho que ajustar lá o produto escalar, ajustar pelo produto escalar. E mais ainda, imaginar que o meu campo vetorial, né? Que aqui eu já estou tirando do V que está associado com velocidade e escrevendo como U, um vetor U qualquer, né? Ele pode variar, ele pode ter valores diferentes para cada ponto que eu estiver considerando. Tá? Então, pensando dessa forma, como que eu vou calcular o fluxo? A minha ideia é que eu vou reduzir a minha superfície curva, né? Eu vou dividir ela em pedaços, né? Igual eu fiz aqui, ó. Eu vou fatiá-la em vários pedaços. E ao fazer isso, eu vou pegar um pedaço bem pequeno, de modo que, nesse pedaço muito pequeno, a minha superfície seja praticamente plana. Fala, professor, como assim? Ela não é curva? Assim, a Terra é redonda, não é? Até que provem o contrário, a não ser que tenha algum terraplanista aqui no nosso curso, a Terra é redonda. Só que ela é um redondo muito grande, né? Eu estou olhando aqui para a sala, olho ali para o chão, pela janela, eu vejo um chão praticamente plano. O que eu estou fazendo? É algo similar ao que foi feito aqui. A Terra é redonda, ela é redonda, mas é um redondo assim, é uma circunferência com um raio maior do que 6.000 quilômetros. O raio da Terra dá mais de 6.000 quilômetros. Então, se eu pego um pedaço pequeno em comparação com a área total da Terra, esse pedaço pequeno, em muitas situações, ele pode ser enxergado como um pedaço plano. Então, aqui é a mesma coisa. Se eu pegar uma área pequena em relação à superfície, eu posso enxergar isso aqui como plano. E mais ainda, eu posso entender que nessa área, sendo muito pequena, o meu vetor U praticamente não varia. E aí, como que eu vou fazer para calcular o fluxo total? Basicamente, eu posso entender que o meu fluxo desse meu campo vetorial, ele vai ser aproximadamente o somatório, porque na verdade eu vou calcular o fluxo nesse pedacinho, né? O que é o fluxo nesse pedacinho? Vou fazer o U multiplicado, o U que é o campo vetorial, multiplicado pela área, pelo vetor área, né? Faço o produto escalar dos dois. Só que isso aqui me dá o fluxo somente nessa área. Como que eu vou calcular o fluxo na área total? Simples, eu vou fazer um somatório, certo? Então eu vou somar todos os produtos dessas quantidades aqui, né? Eu coloquei esse I justamente para indicar o meu índice de soma, né? Então eu pego o primeiro termo, né? Eu pego o I igual a 1, então eu pego o vetor U 1, né, naquele ponto, e a área, e o delta A 1, que também está relacionado àquele ponto. Aí eu tenho o fluxo que acontece naquela pequena área. Aí eu mudo para a área 2, faço a mesma coisa. E assim sucessivamente. Em cada um deles eu vou estar sempre calculando, o produto escalar, né? Do vetor vezes a área. Né? O vetor escalar a área. Né? O campo vetorial que eu quero calcular, velocidade, campo elétrico, campo magnético, não sei. Né? O U aqui representa um campo vetorial genérico. Então eu faço o produto escalar dele pelo elemento de área. Né? Qual que é a minha ideia então? Né? Imagino que muitos de vocês já devem estar imaginando para onde isso aqui vai fluir, para onde isso aqui vai caminhar. Né? A maneira que a gente tem para tornar esse resultado, porque eu falei que aqui era uma aproximação, né? A maneira que a gente tem para tornar esse resultado mais preciso é o quê? Eu aplicar um limite de quando esse delta A tende a zero.
né? Então, a maneira que a gente tem para tornar isso aqui uma igualdade seria, acho que eu vou escrever embaixo aqui, senão não vai caber, é aplicar um limite de quando ΔA tende a zero nesse somatório de U escalar ΔA. Certo? Então, se eu aplico um limite aqui, isso aqui se transforma numa igualdade, né? Só que quando eu torno essa área muito pequena, eu passo a ter um somatório com infinitos termos, né? E isso aqui, na verdade, é a definição de quê? Quem sabe me dizer? Quem se lembra? Integral? Exatamente, né? Se você vai somar um produto, né? Esse produto aqui, você vai fazer o ΔA tender a zero, ou seja, isso aqui vai se transformar num DA, né? Isso aqui se transforma num DA e o somatório vira uma integral. Então, essa sim é a nossa formulação genérica. Essa sim é a nossa generalização da definição de fluxo, né? Eu já poderia ter caminhado as duas partes, né? Dei bobeira, né? Vou ter que fazer outra mudança aqui. Se bem que agora minha mesa aqui acabou o espaço. Eu não sei como é que eu vou fazer assim, mais ou menos. Acho que não vai ficar meio inclinadinho aqui, mas é porque não tem mais para onde ir aqui na mesa. Aí. Tinha que ter uma mesa comprida, assim, ó, aqueles carrinhos assim que o pessoal vai filmando, a gente vai caminhando com a câmera assim. Não tem, a gente vai adaptando assim. Vou tirar esse mouse aqui. Ok? Então aqui a gente pode ir para essa generalização. Como o colega bem disse, né? O fluxo, então, de qualquer campo vetorial, ele pode ser escrito como a integral desse E escalar dA. E não, desculpa, né? Eu estou pensando no campo elétrico. O U escalar dA, né? Então, essa aqui sim é a generalização do fluxo. É assim que a gente calcula o fluxo de qualquer campo vetorial. Certo? Em geral, a gente vai usar muito de calcular esse fluxo em superfícies fechadas, né? Se a superfície, que é uma integral de área, né? Integral numa superfície. Então, quando eu tenho uma superfície fechada, aí eu tenho que considerar duas coisas. Primeiro é que a minha expressão passa a ficar assim, ó. Então, o meu fluxo a gente representa com esse símbolo aqui, né? Para indicar que a minha integral é na superfície fechada. A expressão vai ficar com a mesma cara, né? Só tem que entender que é uma superfície fechada. E eu tenho que lembrar o seguinte, que o dA obedece àquilo que a gente usou ali anteriormente, que é sempre aponta para fora da superfície, né? Quando você pegar o dA, deixa eu ficar de cá, né? Quando você considerar o dA, ele sempre vai apontar para fora da superfície. Porque a gente tem assim, ó, se eu estou calculando o fluxo através de uma superfície que é aberta, igual essa aqui, nela, uma superfície aberta, né? Ela não é fechada. Uma superfície aberta, o dA é arbitrário. Ele pode apontar aqui ou pode apontar para cá. Então eu tenho que escolher e aí baseado nisso é que eu vou calcular o produto escalar. Agora, quando a superfície é fechada, por que eu estou enfatizando tanto sobre a questão de superfície fechada? Porque a lei de Gauss é baseada na superfície fechada, certo? Então a gente vai trabalhar o tempo todo calculando em superfícies fechadas. Então, nesse caso, o dA sempre aponta para fora da superfície. É uma convenção, né? E aí a gente tem que seguir essa convenção, porque todos os resultados que a gente vai encontrar, exercícios, problemas, definições, é em cima dessa convenção. É quase igual aquela história, o eixo Y ser positivo para cima, né? Precisa ser sempre assim? Não, é uma convenção. Mas em geral você vê 99% das situações usando essa convenção do eixo Y ser positivo para cima. É só uma escolha, né? Uma vez que o dA
é um elemento matemático que a gente está criando para facilitar o nosso entendimento do cálculo do fluxo. Então a gente adapta ele da forma que é mais conveniente, ok? Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Fiquem à vontade para perguntar, para se manifestar, reclamar, se vocês quiserem. Que bom, eu não sei se está dando tempo de vocês copiarem. Qualquer problema que tiver, professor, não quero ter que assistir a videoaula de novo, ou qualquer coisa do tipo, ou baixar o vídeo, sei lá. Se precisar alguma coisa aí, voltar em algum quadro aí para poder copiar, fiquem à vontade, tá? Senão eu vou avançando aqui, né? Enquanto vocês não falam nada, eu vou avançando. Acho que agora, deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui. Já tem 20 minutos. Acho que agora eu vou ficar aqui só no meio, porque essa história de ficar vai para um lado, vai para o outro, dá muito trabalho. Como eu vou ter que apagar agora de qualquer forma, não vou aproveitar mais o que eu já desenhei no início. Então acho que agora eu fico de agora até o final, se bem que é 20 minutos, não sei se vai dar tempo da gente avançar tanto assim. Né? Aí eu vou ficar quietinho nessas duas partes aqui, né? Separei o quadro em 4 aqui, eu vou separar, vou fazer aqui só nessas duas partes, tá? Então bora lá. Revisamos, né? Para quem já viu, revisamos. Para quem nunca viu, talvez tivemos a oportunidade de aprender. De forma genérica, aprendemos a calcular fluxo, né? Comecei com o exemplo da água, mas vale para qualquer campo vetorial. Então a gente tem desde o caso lá com o vetor sendo constante, a área sendo plana e o vetor área sendo paralelo à direção do meu campo vetorial, que é só o produto de V por A. Depois pegamos aqui onde eu acabei de apagar, né? Com a área inclinada, então enxergamos que precisa ser um produto escalar, justamente para pegar a projeção ali, né? Então se eu tinha a área inclinada, eu precisava pegar essa área, porque o meu vetor estava assim, então eu tinha que pegar essa projeção aqui, por isso que eu tinha que multiplicar lá pelo cosseno de θ, né? Aquele ângulo de inclinação. Então enxergamos o produto escalar, enxergamos que a definição era o vetor vezes a área, depois enxergamos que precisava ser um produto escalar para englobar a situação de área inclinada, e agora enxergamos que esse produto escalar precisa estar dentro de uma integral para garantir que essa definição vai servir mesmo para situações quando o vetor não é constante ou quando a área é curva, enfim, né? Se a gente parar para pensar, essa definição através da integral, né? Estou apontando, tá ali do lado, mas vocês não estão vendo, mas quando eu penso nessa definição aqui, ó, U escalar dA, ela pode ser entendida como uma definição genérica, por quê? Porque se o meu U for constante, primeiro, se ele for paralelo à área, o produto escalar já vai resultar em U dA. Então aqui eu já estou supondo que U é paralelo a dA. Então fica assim, né? Se o U for constante, cai fora da integral. Então, supondo que ele seja constante, paralelo, o produto escalar já fica só uma multiplicação simples. Justamente porque o ângulo é 0, cosseno dá 1. Se ele for constante, ele cai fora da integral. A integral do dA vira simplesmente a área total. Então a gente percebe, né, que a gente foi, de certa forma, seguindo, né? A gente saiu daqui, inserimos o produto escalar, depois inserimos o processo de integração. Mas aí a gente visualiza, né, nessas condições, aplicando as condições que a gente tinha lá, no caso mais simples, né, que quando é paralelo e quando é constante, essa expressão que é um produto escalar dentro de uma integral, vira uma multiplicaçãozinha simples do vetor, né, do módulo do vetor vezes a área. Então isso dá o fluxo, né? Então esse caminho aqui permite a gente enxergar que o caso geral se reduz ao caso mais simples. Ok? Minha ideia agora então é que a gente avance
para calcular o fluxo do campo elétrico de uma carga pontual. Fluxo do campo elétrico de uma carga pontual. Vou fazer um desenho aqui, tentar fazer rápido para a gente não perder muito tempo. Fluxo de campo elétrico de uma carga pontual. Vou fazer um desenho aqui que vai ser interessante para a gente. É o seguinte, vou botar uma carga aqui, algumas linhas de campo. Isso aqui é positiva, então as linhas de campo de uma carga positiva, linhas de campo ou linhas de força do campo elétrico, estão todas saindo. Nosso objetivo é calcular o fluxo desse campo elétrico. Então o fluxo do campo elétrico, né? Então a gente vai usar a definição genérica, que é a integral. A gente vai trabalhar sempre com superfícies fechadas, né? Então por isso a gente tem que colocar sempre a bolinha aqui, né? Então eu vou fazer o campo vetorial, que é o campo elétrico, escalar dA, certo? Então E escalar dA. Para isso, eu vou enxergar algumas superfícies aqui. Vou imaginar dois casos. Vou pegar um giz aqui. Depois eu fui assistir o vídeo, aquele que eu gravei lá do Lei de Coulomb, que eu fiz um exercício lá da Lei da Força, né? Eu vi que em alguns momentos lá eu usei uns giz de marrom, se eu não me engano. Botei uns giz aqui marrom, vermelho, meio rosa. E fica horrível para enxergar. Aí eu peço desculpas lá. Ainda bem que eu falei bastante explicando, né? Então talvez tenha dado para vocês acompanhar, né? Então eu estou tentando não usar muito, no máximo assim para, né, sublinhar alguma coisa, para ficar ali bonitinho, organizado. Mas naquelas coisas que são mais relevantes eu estou tentando não usar esses dias, porque eu vi que não deu para enxergar nada lá, né, naquela videoaula gravada, tá? Então eu vou imaginar duas superfícies aqui, superfícies fechadas, né? Eu vou desenhar só o contorno, obviamente, né? Porque eu estou num quadro que é uma superfície 2D, mas imagine isso como algo tridimensional, né? Minha habilidade com desenho não é das melhores, então eu vou pedir para vocês aí imaginar isso aqui como uma superfície qualquer. Então eu vou imaginar essa superfície aqui que eu vou chamar da minha área 1, né? E vou imaginar uma outra, agora mais bonitinha, circular, ou pelo menos muito próximo disso, né? Era a minha intenção. Se não ficou aí, paciência. Então, essa de fora, que é toda deformada, eu vou chamar de A1. A de dentro, que é circular, de raio R, vou chamar de área 2, né? Nosso objetivo, então, é calcular o fluxo através dessas superfícies, né? Sem fazer conta. Vocês conseguem tirar alguma conclusão sobre a relação entre o fluxo através da área 1 e através da área 2? Podem pensar por alguns segundos. Sem fazer cálculo, a gente não vai fazer cálculo por enquanto, né? Você consegue tirar alguma conclusão em relação ao fluxo, né? Lembra que o fluxo está relacionado com o número de linhas daquele vetor que vão atravessar a superfície, né? Então, a minha ideia é esse fluxo calculado através destas duas áreas, uma toda deformada e a outra redondinha. Vocês podem afirmar, conseguem tirar alguma conclusão em relação ao fluxo através dessas duas superfícies? A única que eu penso é que a área 1, por ser maior, vai ter um fluxo maior. Né? Tá certo isso? A área 1 vai ter um fluxo maior. Mas aí a gente tem que pensar, que aí, eu não sei quem foi que perguntou, fala sempre o nome do Daniel, né? Não, foi o Felipe. Foi quem? Felipe. Felipe, porque não aparece, aqui eu tô com
fixei a tela, né? Então eu não consigo visualizar quem está perguntando. Então, Felipe, você acertou pela questão da área, mas você tem que lembrar que depende de dois fatores. Depende da área, mas também depende de quem? Da intensidade do campo elétrico. O que acontece quando eu pego uma área maior, que consequentemente está a distâncias maiores da carga? O que acontece? O campo é menor, né? O campo é menor. A força, a intensidade do campo. Então aí, se você aumentou a área, mas você vai ter o vetor, né, em cada ponto, ele vai ser menor, porque está mais distante, né? A pergunta, parece uma pergunta, nossa professor, mas você não fez cálculo nenhum, quer que a gente já tire uma conclusão? Em geral, quando os professores vêm com uma pergunta assim, é porque a conclusão é algo mais tranquilo, né? Algo que realmente não depende de conta, né? Aquilo que eu falei de que o fluxo de campo elétrico depende do número de linhas que está atravessando a superfície, é o único raciocínio, né? O único pré-requisito que a gente tem para responder a pergunta que eu fiz, que é o fato de que as mesmas linhas que atravessam, as mesmas linhas de campo elétrico, né? Lembra que essas branquinhas aqui, ó, não sei se está tão claro assim as cores, parece que tá, né? As linhas branquinhas assim são as linhas de campo. Você vê que toda linha de campo que atravessa a área 2 também atravessa a área 1. Então, se o número de linhas que atravessam um vai ser igual ao número de linhas que atravessa a outra, essa questão que o Felipe falou, mas o outro vai ter uma área maior. Sim, mas por estar mais distante, você vai ser compensado pela diminuição do campo. Você tem áreas maiores, mas intensidades de campo em cada ponto menor. Lembra que o campo elétrico, vou só escrever aqui, porque eu não vou usar isso aqui agora. O campo elétrico, ele depende da constante, vou resumir assim, carga dividido por distância ao quadrado. Então, se eu pego, né, pontos que estão a distâncias maiores, por exemplo, aqui, nesse ponto aqui da área 1, está uma distância maior. Então, o campo aqui é menos intenso do que aqui. Então, você aumenta a área. Você pode pensar, aumentou a área, eu vou ter um fluxo maior. Não, o fluxo, nesses dois casos que a gente está representando aqui, vai ser o mesmo. Porque as mesmas, aí eu posso tirar a conclusão olhando para a questão das linhas, né? Que acaba que um efeito compensa o outro. Então, o que eu tenho que avaliar é o número de linhas que atravessa a área 1 e o número de linhas que atravessa a área 2. Claro que eu desenhei só algumas, esse número de linhas são infinitas. Mas é óbvio, como as duas superfícies são fechadas e as duas superfícies englobam a carga Q, significa que toda linha de campo elétrico que atravessa a área 2 vai atravessar também a área 1. Então o fluxo é o mesmo, certo? Então o fluxo, vou escrever assim, ó, o fluxo de campo elétrico na área 1 é igual ao fluxo de campo elétrico na área 2, né? O fluxo, ele depende da concentração de linhas. Por quê? Porque o campo elétrico, ele é mais intenso onde as linhas são mais concentradas, né? Onde tem mais linhas de campo é porque é uma região onde o campo é mais intenso. Ó, se eu pegar uma região próxima aqui da carga, as linhas estão bem próximas. Se eu pego uma região mais distante, as linhas estão bem distantes. Então é porque aqui mais próximo o campo é mais intenso do que lá mais distante. Okay? Como o fluxo depende da intensidade do E, o fluxo também depende dessa intensidade de linhas, né? Só que aqui, como eu estou analisando uma superfície fechada e as duas superfícies englobam a carga, significa que o fluxo, nas duas superfícies será o mesmo. As mesmas linhas, a mesma quantidade de linhas que atravessa uma superfície, atravessa também a outra. Mas aí fica a pergunta, a gente quer calcular. Claro, então vamos calcular, vamos ver como que a gente calcula o fluxo através dessa superfície. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual destas duas áreas, A1 ou A2, vocês acreditam ser mais fácil de calcular o fluxo? A área 2, né? Ela é um círculo? Sim, é uma circunferência, vamos lembrar disso, né? Tridimensional. Então ela é uma circunferência. Sim, então a área 2... Ela tem uma área bonitinha que eu consigo calcular, a área 1 não, né? Então poderia até conseguir, mas vai dar um trabalho muito grande. E mais do que isso, uma vez que é uma circunferência,
Se a gente pegar aquela expressão que eu tinha escrito aqui do campo elétrico, o campo elétrico em todos os pontos dessa circunferência, ele vai ter mesma intensidade e mais do que isso, ele vai ser sempre paralelo ao elemento de área dA. Quer ver? Vamos fazer o desenho de um caso. Eu não vou fazer de todos, obviamente, são infinitos, mas imagine um caso. Vou tentar pegar pelo menos um outro giz aqui. O azul também acho que não enxerga muito bem. Deixa eu ver aqui. Dá para enxergar? Dá, né? Então esse aqui, ó, seria o meu elemento de área dA. Vou escrever bem forte para não correr risco de não enxergar. Então esse aqui é o meu elemento de área dA. Ele é um elemento infinitesimal. Lembra que eu peguei o dA, apliquei o limite lá, até aqui ainda, né? O limite dele tendendo a zero. Então ele virou um elemento infinitesimal. Por isso que se transformou numa integral. E por definição ele sempre aponta para fora da superfície. Então ele aponta para cá. Como a minha carga é positiva, o campo elétrico lá também vai apontar para fora. Então eu vou ter um campo elétrico aqui, ó, apontando para fora. Olha que beleza, os dois vetores são paralelos. Facilita muito. Por quê? Porque eu tenho um produto escalar. Se não for paralelo, se eu escolher situações, né? Imagina se eu pegar essa área aqui, ó, no A1, né? O campo elétrico sempre vai apontar para fora, ele é radial, assim, né? Para fora, para cima, aqui para os lados, assim. Então ele sempre vai apontar para fora. Só que se eu pegar uma superfície toda curva, o meu elemento dA, em cada situação, ele vai apontar para um lado. Então você calcular essa integral que está aqui atrás de mim, fica muito complicado, né? Então eu tenho que escolher uma superfície. É mais fácil? Tenho não, né? Se eu não quiser ter muito trabalho, eu vou escolher uma superfície onde as coisas se resolvam de forma simples. Eu costumo dizer, né, que quando a gente vai calcular o fluxo, que ainda não defini a lei de Gauss, né, é a partir desse resultado aqui que a gente vai definir a lei de Gauss. Quando eu calculo esse fluxo, aqui a gente sempre vai procurar uma superfície para tornar o cálculo dessa integral trivial, né? A gente, apesar do fluxo e da lei de Gauss, né, ela vai partir daqui, ser definida a partir de uma integral, a gente nunca quer calcular uma integral, tá? É só para a gente entender. Então aqui eu tenho uma superfície tal, que o dA sempre vai apontar para fora, sempre e ele sempre vai ser paralelo ao campo elétrico. Então escolher uma superfície com uma circunferência, no caso da carga pontual, torna o cálculo desse fluxo aqui mais simples. Aí a gente volta na questão. Eu posso calcular através da área 1 ou através da área 2. Para que eu vou calcular através da área 1 se vai dar muito mais trabalho? Se o fluxo é o mesmo, eu escolho uma superfície onde torna esse cálculo mais simples, certo? E aí esse cálculo vai ser feito como? Vai ser feito assim, ó. Superfície fechada, campo elétrico. Eles são paralelos. Mesmo depois que eu calcular a integral, em qualquer ponto que eu considerar aqui, eles vão ser sempre paralelos. Então pode até anotar isso aqui, ó. Se eu pegar a circunferência, o E é paralelo ao dA. Então eles vão ser paralelos. Esse símbolozinho aqui é para indicar que é paralelo. Não ficou muito bonitinho aqui na hora que eu escrevi, mas é para indicar que eles são paralelos. Certo? Então eles são paralelos. Então fica só o produto deles. Como que eu calculo o campo elétrico? É a carga dividido por 4πε0. 1 sobre 4πε0 é a constante, né? Que é o K0, né? Vou escrever assim, vai ter um motivo, né? Na sequência já vai ficar claro. E aqui aparece ainda a distância ao quadrado. Se eu supor que essa circunferência aqui tem raio R, então fica R ao quadrado vezes dA, certo? Carga 4πε0 e o R são todos constantes. Então tudo cai fora da integral. Isso só foi possível porque, né, a forma que eu escrevi aqui, a forma que eu escolhi a superfície, tornou o processo simples. Então vai ser assim, ó, fluxo é igual a Q 4πε0 R quadrado. Vou fazer aqui mais um passo, integral fechado de dA.
Uma integral fechada da área. Sempre, né, pegando aí uma superfície fechada. Quanto vale essa integral? Quanto vale essa integral? Para a superfície A2, que foi a superfície que eu escolhi. Né? Posso até escrever aqui que eu estou fazendo na superfície A2. Né? Quando eu estou escrevendo aí, vocês podem responder. Quanto vale a integral na superfície fechada? Quanto que vale essa integral de dA? Integral de dA vai dar A. Mas qual é a área da superfície fechada que a gente está considerando? É a área da esfera, né? Que é? É aquilo lá. É aquilo lá, isso. Temos 9 pessoas, menos eu, sobram 8. Não é possível que dos 8 ninguém vai lembrar qual que é a área da esfera. Vai. Pode chutar sem medo de errar. Pois é, mas aí seria a área da circunferência, não da esfera, não é não? Da esfera. Lembra que é tridimensional, é uma esfera. Não é uma circunferência. Não. Você desenhou ali, eu achei que ia ser só no plano mesmo. Lembra que eu estou fazendo uma... Para fechar a superfície, eu tenho que... O meu campo aqui, ó, também está saindo. Né? Então, ele é um processo tridimensional. As linhas de campo estão assim, estão para frente, estão aqui, ó, para cá, assim. Então, ele vai fazendo... É tridimensional. Então, apesar de eu não conseguir fazer um desenho, lembra que todas... Eu falei até naquele momento, ó. Considere que a superfície A1 e A2 são superfícies fechadas e tridimensionais. Tá? Então, é a área da esfera. Qual que é a área da esfera? 4πr ao quadrado. Ah, alguém lembrou, né? 4πr quadrado. Olha que beleza. Não foi à toa que eu coloquei o K0. Lembra que isso aqui vai estar lá em cima, né? Esse resultado vai estar no numerador. Não foi à toa que eu coloquei lá a minha constante em termos do ε0. Não coloquei em termos do K0. É justamente para poder fazer essa simplificação aqui na lei de Gauss. Então, ó, eu posso cortar tudo isso aqui e isso aqui. Olha o que sobrou. O fluxo através da área 2. O que sobrou aqui? A carga e o ε0. Olha que resultado. Nossa, professor, só deu isso? Sim, só deu isso. Um resultado que é simples, por um lado é muito bom. Mas o que a gente pode tirar de conclusão desse resultado? Ó, ele só depende da carga